Boa noite a todos. O tema que eu quero fazer esse vídeo é em respeito à mensagem em 3 volumes. Mensagem do Graal, na luz da verdade e Abidrushim. Que algumas pessoas dizem que essa mensagem foi adulterada após a morte de Abidrushim, Immanuel Abidrushim. Um vídeo anterior que eu falei sobre as 3 mensagens do Graal, a primeira de 1926, a segunda de 1931, a última edição em 1941, Abidrushim fez essa revisão no seu trabalho, nas suas mensagens, já preparando uma época posterior, quando ele não mais estivesse aqui na Terra. Mas como ele estava em prisão domiciliar, sendo vigiado pelos nazistas, então ele fez assim, vamos supor assim, com muita precaução essas alterações, e só a partir de 49, após a sua morte, bem depois, que ele faleceu em 6 de dezembro de 1941, é que então começou a ser impresso essa mensagem em 3 volumes. Mas tem muitos os chamados adeptos da mensagem de 1931 que falam que essa mensagem foi adulterada. Então, se foi adulterada, teria sido por vontade de Frau Maria, que foi a viúva dele, que assumiu a colônia do Graal após a guerra, a Segunda Guerra, e fundou o movimento internacional do Graal, e até 1957. Ela dirigiu, na verdade, até 1954. Mais ou menos uns 9, 10 anos após retomar em 1945, com o final da guerra, essa propriedade em Vomperberg, Tirol. E, enfim, então houve questionamentos de alguns daqueles antigos adeptos que começaram a não aceitar, essa mensagem em 3 volumes. Mas os novos adeptos viam isso naturalmente. E essa mensagem em 3 volumes, ela é publicada pela Fundação da Mensagem do Graal, que fica em Stuttgart, Alemanha. Ela é publicada para mais de 20 idiomas. E a Ordem do Graal na Terra, que publica unicamente em português. Agora, existe a observação que após 70 anos da morte de Abidrushim, que foi no final de 1941, os escritos deles, da mensagem de 31 e demais livros daquela época, se tornou de domínio público, E aí teve um editor aqui no Brasil, Rubens de Oliveira Santos, que ele tem um blog muito interessante, que ele recupera esses escritos históricos. Aí ele começou a imprimir, traduziu primeiramente, e para o português, e imprimiu essa edição de 1931, que era com 91 dissertações. Enfim, existe um certo número de pessoas, que é um percentual muito pequeno, talvez seja 1% dos leitores, Então ele fala que tenta até demonstrar que essa mensagem foi adulterada, mas para mim não tem nada a ver. Agora, a mensagem em 3 volumes, porque tem essa questão de direito de tradução também, que passou assim para essa partir de 49, que
que eu saiba, são só essas duas entidades editoras que continuam a publicar, que é a Fundação da Mensagem do Graal em Stuttgart e a Ordem do Graal aqui no Brasil, Ordem do Graal na Terra. Mas agora também eu acho que vai passar, já tem uns 70 anos, porque pelo menos o primeiro volume foi impresso em 49. Então eu acho que se aparecer alguns outros editores querem imprimir, né, quer dizer, publicar, aí também caiu, deve ter caído em domínio público, né? Então, a partir daquele original em alemão, aí pode-se fazer uma tradução para o português ou para qualquer idioma que o editor estiver situado, né? Mas então as evidências que foi realmente Abdurrahim que fez são muitas, né? Primeiro de Joseph Wagner, né? Convocado, que nesse livro Meu caminho para a mensagem sagrada e para o Senhor, até ele deixar esta terra. Mais ou menos no meio do livro ele cita a observação, que ele estava em Kipsdorf, né? Na época que Abdurrahim estava vivendo lá em Kipsdorf, nos últimos 2 anos e meio da vida, né? Que foi justamente para que também quis se isolar também um pouco e fazer essa empreitada última da vida dele de revisar a mensagem e adequar para 3 volumes. Então, Joseph Wagner, mais ou menos lá em meados no meio do ano, mais ou menos, de 1940, ele sempre ia com frequência até o escritório de Abdurrahim, onde ele trabalhava as suas dissertações. Então ele citou que novamente pôde estar na presença do Senhor em seu escritório, no Schieverresolf. É um nome que eu complico um pouco falar em alemão, mas deixa eu tentar localizar esse nome, só para não... Aliás, esse editor ele fez uma biografia, a biografia de Oscar Ernest Bernard, que é muito... tem muitos dados sobre a trajetória dele na Terra, né? E isso encontra tudo no blog dele. Basta digitar o nome, Rubens de Oliveira Santos, que vai acessar muitas coisas interessantes. Eu mesmo já imprimi muita coisa, estudei, né? Estudo muitos os trabalhos que ele publica. Então, a casa que Abdurrahim morou a partir de 27 de março de 1939, em Kipsdorf, era denominada Ischweiserhof. Então, Joseph Wagner cita, né? Novamente pôde estar na presença do Senhor, e ele tinha suas muitas dissertações abertas e nelas trabalhava. Então ficava bem claro que as muitas dissertações são as dissertações que ele escreveu durante a vida, que deu um total, acho que umas 200 dissertações, e que ele tinha suas muitas dissertações e nelas trabalhava. Então isso já deu uma indicação que ele estava revisando, estava adequando sua mensagem. Ele também ia ficar inativo, né? Os últimos 2 anos e meio da vida dele lá, de certa forma bem isolado, ele ia fazer o que ele mais fez, né? Que mais se dedicou, que é a mensagem do Graal, escrever dissertações, né? Tem o depoimento também de Suzanne Schwarzkopf, que era uma vidente, ela é uma apóstola de Abdurrahim. Então ele disse, ela visitando ele em janeiro de 1945, visita ao Senhor em 1941. Esse escrito também tem lá no blog do editor Rubens. Então, janeiro
de 1941, podemos visitar o Sr. Kipsdorf, Gebarge, por um pedido nosso. Nós não pressentimos, naquela época em que seria a última vez. Lá ele encontrou refúgio na casa de um servo dedicado a ele, e ele elogiou a casa e a bela paisagem com suas inúmeras florestas. Lá ele procurou a solidão e evitava visitas. Mas podíamos ver que ele continuava a formar no que diz respeito à obra, à mensagem, que ele não nos abandonara. Então muitos discípulos, porque que ele foi preso, né, Bedrushim, pelos nazistas. Isso foi em 12 de março de 1938, lá quando as tropas nazistas anexaram a Áustria, né? Então muitos achavam que ele tinha desistido da humanidade, deixado por sua conta, né? Mas ele fica bem claro que ele estava continuando a edificar a sua obra, né? Ele falou nessa época, disse para Suzane: diga a todos que a mensagem não deve ser agora passada adiante, primeiro a humanidade tem de passar por um sofrimento bem maior. Aqui pronunciando a Segunda Guerra, né? Também o sofrimento que a humanidade ia passar. E então ele estava falando, referindo com a mensagem de 31, né? que foi a segunda edição da mensagem, que o próprio foi até um karma, né, da humanidade que não o reconheceu. Então a lei, né, da reciprocidade interditou a gráfica dele, né, em 1937, o regime nazista. Então isso já deixou a humanidade sem a palavra salvadora. Então nesse período ele estava preparando a sua obra. Agora tem outro depoimento também de Ibn Gard, que foi num cartório de Chivast, que é uma cidade próxima lá de Womperberg, ou Innsbruck, eu não me recordo ao certo. Eu escrevi uma nota, eu já escrevi algumas notas a esse respeito, falando do depoimento de Ibn Gard, né? E foi em 1956 que ela conta exatamente, porque ela é auxiliar direta, né, de Abdurrahim para fazer os seus escritos, enfim. Então ela explicou exatamente como foi feito. Mas mesmo assim, muitos não aceitaram, né, essa versão. Agora tem um depoimento que talvez seja o mais significativo. Tem um industrial daquela época, e também inventor. Ele até se quiser informações sobre ele, na Wikipedia tem Daniel Shivarovsky Wattens. Ele foi um inventor, né? E ele era o adepto de Abdurrahim também. Então, tá aqui, verão de 1941. Tem um depoimento que tem na internet, mas eu não sei aonde poderia acessar esse escrito. Porque o próprio editor Rubens, ele não coloca esse depoimento. Mesmo porque ele afirma claramente que Abdurrahim revisou a obra dele e adequou para 3 volumes. Né? E como o Sr. Rubens, eu não sei se talvez ele desconheça esse depoimento, não sei, eu não acredito. Mas eu acho que ele não colocou lá no seu blog justamente porque isso já vai bate de frente com a informação que ele disse que foi uma adulteração, né? Então, em uma das minhas notas no Facebook está esse depoimento que eu postei, né? Então ele fala assim, é um trecho, né? Esse depoimento parece foi escrito em 26 de junho, não é isso, não. Foi no verão de 1941, foi nessa época, né? Junho, julho ou agosto. Porque o Bedrushim concluiu a sua revisão, segundo Imingard, no final de maio de 1941.
Então, esse depoimento de Daniel Shivarovich Watkins, ele cita assim: Abdursim conduziu-me ao seu escritório e me disse no mesmo instante, como o preâmbulo de uma longa conversa, que ele havia mais uma vez modificado a mensagem do Graal, tendo chegado ao término desse trabalho. Como se pretendesse responder antecipadamente a uma pergunta, Abdursim acrescentou que essa alteração da mensagem nada havia modificado do conteúdo quanto à essência. Ele havia, porém, incluído na nova versão as dissertações por eles elaboradas ou publicadas nos jornais após a conclusão da primeira versão da mensagem do Graal. Aqui, quando ele fala primeira versão, na verdade se refere a 1931, mas na verdade a primeira edição foi a de 26, a Violeta, né? Que ele colocou o título Nova Mensagem do Graal, porque a primeira vez ele colocou em um livro as dissertações que ele publicava nos folhetos do Graal, enfim, né? Então, aqui nesse depoimento de Daniel Shivarovich, praticamente se chama a primeira versão da Mensagem do Graal como a de 31, mas na verdade a primeira versão foi a de 1926, que ela continha 43 dissertações não numeradas, enquanto que depois de 5 anos, em 1931, houve a Mensagem do Graal com 91 dissertações numeradas. Então, está dizendo aqui que após a conclusão da primeira versão da Mensagem do Graal, onde resultaram as modificações na sequência das dissertações. Em seguida, Abdursim disse ter achado necessário, em vista do falhar dos seres humanos, modificar também várias passagens do texto. Então é isso. Esse é o depoimento, também claro, né? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Então a questão aí, para mim é uma coisa encerrada, né? Não tem como refutar essa questão aí, né? Que foi mesmo que adequou a mensagem em 3 volumes, já para a época nossa, né? Do juízo final, essa época que nós estamos vivendo atualmente. Então é isso. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz, fiquem na luz.